Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Sejam todos bem-vindos nessa manhã de sexta-feira, dia 10 de abril de 2020, sexta-feira da Semana Santa. De maneira muito especial hoje, não vou fazer esse vídeo com minha imagem, somente com a imagem da paixão de nosso Senhor, e toda a reflexão de hoje será de uma maneira bem catequética. Por isso eu espero que você continue conosco, nos acompanhando. Apesar desse vídeo hoje ser um vídeo longo, eu peço que você continue ouvindo, assistindo, refletindo sobre os textos sagrados de hoje. Peço também que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curta, comente, compartilhe nas suas redes sociais todo o nosso canal, para que nós alcancemos mais corações e possamos evangelizar. Que a palavra do Senhor possa ecoar no seu coração, no nosso coração, no coração de toda a humanidade. O Evangelho de hoje está em João, capítulo 18, versículo do 1 ao 19, versículo 42. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então, Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu? Judas, o traidor, estava junto com eles quando Jesus disse: Sou eu. Eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim, se realizava a palavra de Jesus que tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o meu Pai me deu? Conduziram Jesus primeiro a Anás. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou de fora, perto da porta. Então,
o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se, enquanto o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhes respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre, na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus, amarrado, para Caifás, o sumo sacerdote. Não é tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? E Pedro negou: Não. Então, dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora, o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem puros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhes: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo. Outros te disseram isso de mim. Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhe: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás
era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram-na na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximaram-se dele e diziam: "Viva o rei dos judeus!" E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: "Olhai, eu trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum." Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: "Eis o homem." Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: "Crucifica-o! Crucifica-o!" Pilatos respondeu: "Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum." Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus." Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: "De onde és tu?" Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: "Não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar?" Jesus respondeu: "Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior." Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: "Se solta este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declare-se contra César." Ouvindo estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: "Eis o vosso rei." Eles, porém, gritavam: "Fora! Fora! Crucifica-o!" Pilatos disse: "Hei de crucificar o vosso rei?" Os sumos sacerdotes responderam: "Não temos outro rei senão César." Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e ele os levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocaram na cruz. Nele está escrito: Jesus o Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilato: "Não escreva o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus." Pilatos respondeu: "O que escrevi está escrito." Repartiram entre si as minhas vestes. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quando a túnica, esta era tecida sem costura, uma peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: "Não vamos dividir a túnica. Teremos a sorte para ver de quem será." Assim se cumpria a escritura que diz: "Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica." Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé sua mãe, o irmão de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena.
Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo de quem ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Tudo está consumado. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que as Escrituras se cumprissem até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximar de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E a outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. E envolveram o corpo de Jesus em aromas, em faixas de linho. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixa de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje traz tantos pontos para que nós refletamos. Quem dera passasse hoje o dia todo com vocês, partilhando cada versículo desse texto sagrado de hoje. Mas como o nosso tempo é curto, tentarei ser breve. Porém, hoje, essa sexta-feira, é feriado. E mesmo você que trabalha, hoje você pode ficar um pouco mais reservado para ouvir as leituras de hoje, para ouvir essa reflexão. Por isso eu te peço, meu irmão, minha irmã, apazigua teu coração, para um pouquinho, deixa essas palavras do Senhor entrar no teu ouvido e germinar no teu coração. O Evangelho de hoje começa dizendo que Jesus foi para o outro lado da torrente do Cedron, onde havia um jardim. Aqui começa a nova história. O mesmo jardim onde Deus colocou o primeiro homem. Aqui está o homem. Mais adiante nós vamos ouvir, nessa mesma leitura desse Evangelho, quando Jesus é levado diante do povo e o sumo sacerdote vai dizer: eis o homem, eis o homem colocado no jardim. Judas conhece o jardim. Judas é o discípulo de Jesus.
É um discípulo de confiança. Ele tomava conta da bolsa de valores, da economia do grupo dos discípulos. Mas Judas não se contenta com aquilo que Jesus havia lhe confiado, e Judas torna então um traidor. Diante daquela noite escura, Judas vai até Jesus com um destacamento de soldados, com guardas, e com um beijo ele trai o Filho do Homem. A quem procurás? Disse Jesus. A Jesus, o Nazareno. Jesus diz: sou eu, ou eu sou, remetendo a próprio Deus quando fala com Moisés: eu sou eu. Eles recuaram e caíram por terra. Jesus pede para que os seus discípulos sejam poupados. Se vão matar a ele, se procuram a ele, então deixe livre os seus discípulos. Assim se realiza a palavra que Jesus tinha dito: não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão deixa de se valer da força de Deus para se valer da sua espada. Pedro, que nós conhecemos como aquele que sempre usa da violência, mais uma vez usa da violência. Pedro decapita a orelha de Malco, um dos servos dos soldados que ali estava. Jesus interfere. Precisamos confiar em Deus muito mais que nas armas. Infeliz daquele que confia nas armas ao invés de Deus. Disse Jesus: com ferro que fere, com o mesmo ferro será ferido. Por isso é necessário que, ao invés de ferir, nós possamos amar. Amar sempre. Jesus não precisa da força da violência para se defender. Antes precisa, mais que tudo, da força do Espírito Santo, que capacita a viver o martírio, a morte de cruz. Diante de tudo isso, Jesus é levado para os sumos sacerdotes. Jesus é levado para ser interpelado pelos homens. Os soldados e os comandantes, os guardas, já o prendem, amarram, já batem e levam até Caifás, sumo sacerdote. Pedro segue distante. Pedro, como cada um de nós, discípulos, diante das dificuldades, nos distanciamos do Mestre. E muitas vezes chegamos também nós a negar. Diante dos poderosos, quando nos questionam, quantas vezes nós respondemos: sim, somos servos desse homem. Sim, somos seus discípulos. Sim, somos cristãos. Quanto de nós cristãos escondemos os nossos sinais de cristão? Escondemos os nossos crucifixos, os nossos anéis, tiramos nossa camisa e ficamos à paisana, não nos identificamos como cristão, com medo muitas vezes de perder um trabalho, porque estamos num mundo secularizado. Assim como Pedro, nós negamos Jesus. E ao invés de ficar em volta daquele que é a luz do mundo, preferimos ficar diante de uma fogueira. Ao invés de nos aquecer com aquele que é a nossa esperança e salvação, nos aquecemos com o fogo feito pelo homem das nossas fogueiras. A mulher interpela Pedro e diz: tu és um dos discípulos dele.
Pedro nega novamente e o galo canta. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, o galo já cantou? E quantas vezes, ao cantar do galo, nós não reconhecemos que traímos Jesus? Ao cantar o galo, Pedro reconhece a sua traição. Mas quanto de nós estamos até hoje sem reconhecermos que estamos negando Jesus diariamente? O galo canta, as horas passam, nós negamos o Senhor e não nos arrependemos. Mas mesmo assim, Jesus continua fazendo a vontade do Pai. Jesus não foge da cruz. Ele vai diante de todos aqueles que lhe levam, até a hora de chegar a ser trocado por um ladrão. Aquele povo enfurecido e revoltado, porque Jesus disse ser ele Deus. Troca Jesus por Barrabás. Nos últimos instantes da sua vida aqui no nosso meio, Jesus ainda realiza a sua cura. Jesus cura aquele ladrão através de sua liberdade. É mais um pelo qual Jesus vai dar a vida. Aquele ladrão também, assim como cada um de nós. Depois de tanta algazarra, de tanta flagelação, Jesus é levado aos homens para se discutir se ele é ou não o rei desse mundo. E Jesus afirma o seu senhorio. É preciso que também eu afirme o senhorio de Jesus na minha vida. Sim, Senhor, Tu és o meu rei, Tu és o meu Deus. Que nós não sejamos como Pilatos, apenas amedrontados diante de Jesus, mas sejamos felizes diante dele. E ao invés de entregá-lo e lavar nossas mãos, lavemos os nossos pés. Deixemos com que Jesus lave os nossos pés, como na quinta-feira ontem ele lavava dos seus discípulos. Ao ser entregue, Jesus vai cumprir a sua sina, o seu destino, libertar o seu povo, libertar a nós nessa Páscoa, onde nós somos convidados a passarmos do estado de morte para o estado de vida. É o dia da preparação para a Páscoa. Por volta do meio-dia, eles gritavam: crucifica. Pilatos mandou que Jesus fosse crucificado junto a dois ladrões. Os dois ladrões são as duas espécies humanas, aqueles que creem e os que não creem, um de um lado e um de outro. Não importa o número de pecados, importa o arrependimento, importa o voltar-se para Deus. Jesus perdoa o ladrão e perdoa a mim e a você nesse dia de hoje. Diante da cruz, diante dos ladrões, Jesus conversa com o Pai. Ele tem sede. Ele tem sede de que a humanidade toda seja remida no seu sangue. E pede água. Os homens, na sua maldade, embebedam uma esponja numa vara e lhe dão vinagre. Eu sempre gosto de trazer esse significado à tona. Queridos amados irmãos e irmãs, vinagre, a palavra vinagre quer dizer vinos agros, ou melhor, vinho podre. Jesus é o verdadeiro vinho, o vinho perfeito, o vinho da alegria. O seu sangue é o vinho que nos alegra. O seu sangue é o sangue que nos purifica, que nos dá uma vida nova.
Enquanto Jesus derrama o seu sangue, o vinho puro, o homem coloca em sua boca o vinho podre do homem. Ao ser transpassado pela lança, do seu coração jorra água e sangue, que vai remir o pecado da humanidade, que vai lavar, que vai lhe perdoar de todos os pecados, inclusive desse, da crucificação. E quanto de nós ainda estamos crucificando Jesus diariamente? Quanto de nós não estamos, mesmo depois de Jesus crucificado e ressuscitado, ainda repartindo suas vestes, tirando sorte com a presença do Senhor? Meus irmãos e irmãs, diante da cruz está a mãe de Jesus e o discípulo amado. Jesus diz a João: eis aí tua mãe. E diz o Evangelho, João a tomou e a acolheu consigo. Aquela mulher, a mãe de Jesus, passa a ser a mãe do discípulo amado. Eu sou o discípulo amado. Você é o discípulo amado. Aquele que permanece ao pé da cruz, sofrendo, ao ver o sofrimento de Jesus nesse dia de hoje. Mas você continua de pé, porque você identifica na cruz de Jesus a sua cruz. Saiba, meu irmão, minha irmã, que do seu lado também está aquela que é a mãe do Senhor. Ela te abraça, te afaga, te acolhe e o Senhor a entrega como a tua mãe. Ela é a herança de Jesus para você. Ela é o testamento feito de maneira verbal por Jesus diante da cruz. Não tenha medo de levar Maria para a sua casa. Agora tudo está consumado. Jesus se entrega ao Pai. Não lhe quebram os ossos. Jesus é colocado no sepulcro, no jardim. Mas ele irá ressuscitar. Essa é a nossa fé. E vão seria a nossa fé, disse São Paulo, se Cristo não fosse ressuscitado. Aguardemos, pois, a ressurreição de Jesus nesse domingo vindouro. Venha sobre sua casa, nesse dia de hoje, as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.